Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o 54º dia. Estamos em Deuteronômio, capítulos 19, 20 e 21. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos na segunda metade do livro de Deuteronômio. Começamos o vídeo de hoje. O Padre agradece você que ontem colocou o seu comentário, a sua cidade, a sua partilha. Aos poucos nós vamos nos conhecendo. Vocês podem perceber pelos comentários que nós temos pessoas ali de vários países e diferentes lugares do mundo. Tem muita gente que nos acompanha de Portugal, depois do Brasil, Portugal é o local que tem mais pessoas. Pessoas também acompanhando dos Estados Unidos, aqui de Macau, Hong Kong, pessoas que nos acompanham do Canadá, pessoas da África, Angola, Moçambique, pessoas também que nos acompanham do Timor-Leste, de vários outros lugares, pessoas da Itália, pessoas que vivem em outros lugares ali na Europa, que falam, pessoas que são brasileiras ou portuguesas e de repente moraram em outros locais e falam a língua portuguesa. Tem pessoas também que nos acompanham, que usam o Google Tradutor, pessoas que falam inglês que nos acompanham. Então, um abraço, uma saudação muito, muito grande, muito especial para aqueles que estão nos acompanhando. Imagine o sacrifício, o esforço. Pessoas que querem aprender a Bíblia e de alguma forma ficaram sabendo do nosso estudo bíblico, então usam o Google Tradutor para conseguir fazer a tradução do que nós estamos estudando e meditando. Então, aqueles que nos acompanham em inglês, você que está ouvindo agora, com o Google Tradutor, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Então o Padre vai fazer uma pequena saudação para essas pessoas. Dear brothers and sisters, I'm so glad that you are following up this channel, and even though you don't speak Portuguese, now you know you are trying to find a way to understand the videos. You have your Google Translator, and I'm so glad for that. So let us keep going on. Keep translating the videos, and this is a mission for the whole church. The language of the church is the language of love, even though we can speak Portuguese here, but we have this unique language. The unique language of the church is the language of the Holy Spirit, the language of love. These words is to say that I would like to bless you, and I'm praying for you and your intentions. May the Lord bless you, and please be faithful until the end of our studies. Queridos irmãos e irmãs, então vamos lá. Vamos para o capítulo 19. Essa foi uma saudação de uma forma muito, muito grata. Agradecer mesmo aqueles que nos acompanham, que fazem esforço para nos acompanhar, mesmo aqueles que não falam português. Então, quem não fala português, coloca ali também no comentário do vídeo de hoje, de onde você está falando. No capítulo 19, 19, 20 e 21, hoje de certa forma é até um pouco mais rápido, são temas ali diretos para quando o povo entrar na Terra Prometida. Entrando na Terra Prometida, eles deveriam ter algumas cidades, o texto fala em 3 cidades, que seriam cidades para refugiados, pessoas que cometeram crimes, pessoas que seriam, era costume naquela época, que seriam executadas, para não se derramar sangue em todos os lugares. Teriam 3 cidades que seriam as cidades dos refugiados. E aí outro ponto, nesse capítulo 19 ainda, quem tivesse uma terra não deveria passar pela terra do vizinho, ninguém poderia conquistar uma terra que não fosse a dele, ninguém poderia morar em uma terra que não fosse a terra deles. Então era preciso respeitar a fronteira que seria estabelecida por Josué e Eleazar, que era filho de Araão, quando eles entrassem na Terra Prometida. Então, a importância de se respeitar
à fronteira quando chegasse na terra prometida e cada um tivesse a sua terra. Ali, quando houvessem casos de injustiça, casos de, vamos colocar entre aspas, de processo, de problemas jurídicos, quem fosse preciso encontrar uma testemunha precisava, na verdade, ter 2 ou 3 testemunhas. Uma testemunha só não seria suficiente para nenhum julgamento. Precisava ter mais do que isso. Capítulo 20, aqui é muito claro, muitos gostam, padre, qual é a atualização desses textos em Jesus do Novo Testamento? Capítulo 20, ele é extremamente atualizado. Capítulo 20 é a lei de Talião. O texto diz assim, olho por olho, dente por dente, pé por pé. Meu Deus, quantos detalhes! Então esse texto está nos dizendo que naquele período existia uma lei e essa lei era muito rígida. E aí vem Jesus e diz, não é olho por olho, dente por dente. Se alguém te bateu de um lado, oferece o outro lado. Se alguém te prejudicou, perdoa o seu irmão. Se alguém te pediu para andar 1 quilômetro, ande 10. Se alguém te pediu uma doação, dê a sua túnica. Aí Jesus ele mostra que essa lei era devido à dureza do coração dessas pessoas. Mas essa lei ela seria transformada de uma forma mais profunda, de uma forma muito maior na época dele. Ou que serve até para os dias de hoje. Aqui o capítulo 20 ele é pesado, é um capítulo difícil. Às vezes tem pessoas que falam assim, padre, eu não gosto muito desse termo, pesado, difícil. Mas veja, vai falar ali das leis da guerra. Leis da guerra, mulheres, crianças deveriam ser tidas como refugiados. Isso era uma coisa comum. Então são capítulos difíceis que depois é algo revogado por Jesus. Mas aqui nós estamos formando o povo e como que o povo deveria viver na Terra Santa. Ou na Terra Prometida. Aquilo era um contexto onde guerra era uma das coisas mais comuns que existia naquela época. Capítulo 21, aqui um grande senso de justiça, Deus mostrando como que deveria acabar o derramamento de sangue de inocente. Então, não se deveria derramar sangue de inocentes, não deveria cometer injustiça contra pessoas que, de repente, apenas por um ego, um desejo pessoal, não nos agradasse. E aqui, muitas mulheres, de repente, elas tinham filhos com alguns homens, que era o marido, de repente o marido não gostava mais da mulher e ele queria repudiar a mulher, mas ele deveria continuar mantendo o seu filho, deveria continuar cuidando do seu filho, aquele filho era dele, não podia repudiar o filho. Depois diz também adiante o valor do primogênito. O primogênito, ele teria um direito ao dobro da herança daquilo que uma pessoa normal tinha. Por quê? Porque ele tinha a responsabilidade de cuidar dos pais. E aqui, o capítulo 21, ele termina com um texto aqui que nos dias de hoje a gente ia ter muita morte, muito derramamento de sangue. Um filho que é rebelde, um filho que é beberrão, um filho que envergonha os pais, eles poderiam ser levados para um local ali específico e eles poderiam ser apedrejados pelos homens da cidade. Então isso daqui é uma lei ali do Antigo Testamento que aqueles que conseguirem entender, pesquisarem, pegarem mesmo a lógica disso pode até me explicar. Eu confesso que tem algumas leis que nos dias de hoje é muito difícil de nós entendermos se nós não entrarmos ali no contexto daquela época. Então Deus está formando o povo para entrar na Terra Prometida. Para mim o mais importante do dia de hoje, se nós queremos ali de fato trazermos alguma mensagem, podemos ter várias, mas a mensagem principal é que Deus ele quer distinguir aquele povo dos povos vizinhos. Que Deus ele quer ensinar aquele povo que mesmo quando houvesse guerra, era preciso ainda que houvesse justiça. Mesmo quando alguém não gostasse do filho, que era preciso que houvesse justiça. Deus, em alguns momentos, percebemos isso nesses capítulos, ele é extremamente severo, mas ele é profundamente, extremamente justo. Irmãos e irmãs, esses são os capítulos de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continue lendo, continue meditando. Amanhã nós temos textos muito interessantes. Deixe sempre o seu comentário. Padre lê e eu agradeço muito a participação de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.